Fala aí, galera! Tudo tranquilo, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando hoje a nossa quarta videoaula, né, galera? Da playlist do oitavo ano, tá certo? E hoje, galera, nós vamos agora, né, falar sobre a posição relativa entre as retas. Por que isso, Cadu? Na aula passada, nós falamos ali sobre um assunto muito importante, né, que ocorria quando eu tinha retas concorrentes, né? Lembram que eu falei para vocês que a reta concorrente eram duas retas que apresentavam um ponto em comum? Retas concorrentes são aquelas que se cruzam, lembra? Então, ali nós aprendemos uma propriedade muito importante, que era dos ângulos opostos pelo vértice, tá certo? E aí eu mostrei inúmeros exemplos, né, de ângulos opostos pelo vértice, algo que está muito presente na matemática daqui para frente para você, né? E aí o que acontece, galera? Como aquela ideia de reta concorrente é uma posição relativa entre duas retas, né? Eu resolvi hoje dar um foco nessa parte das posições entre as retas. Tranquilo? Então vamos ver isso aqui. É algo bem tranquilo, bem de boa. Acho que vai dar até mesmo para introduzir o assunto de triângulos para vocês. Tá certo? Então vamos nessa, galera. Vamos para o que interessa. Tá bom? Galera, eu começo essa videoaula aqui, né, falando sobre o paralelismo, né? O paralelismo, galera, é o estudo a respeito das posições relativas entre as retas e planos, tá bom? O paralelismo aqui, nós só vamos focar até a parte de retas paralelas, né? O paralelismo, ele estuda, é um estudo a respeito das retas paralelas e essas retas em um plano, tá? A parte do plano, eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Mas eu quero que você saiba que o que estuda as retas paralelas, tá? É o paralelismo. Tranquilo? Então, quando a gente fala em retas paralelas, na matemática, nós estamos fazendo um estudo aí de paralelismo. Show de bola, galera? Tranquilo? E aí, vamos lá, vamos para o que interessa, tá? O que são retas paralelas, tá? Galera, retas paralelas será definido, né, como duas ou mais retas. Você pode ter 3, 4, 5, 10, infinitas retas, tá bom? Se essas retas não apresentarem nenhum ponto em comum, então elas são paralelas. Então, galera, o que é importante nisso e o que vai fazer você diferenciar se as retas são retas concorrentes ou paralelas, tá nessa partezinha aqui, olha, da definição. As retas paralelas não apresentam, tá? Não há ponto o que em comum, olha só. Ou seja, galera, as retas paralelas, elas não se cruzam, beleza? Então já vamos colocar essa informação aqui, olha. Essas retas, vou escrever até aqui no meio, não se cruzam. Beleza? E aí, Cadu, como eu vou diferenciar, como eu vou fazer para saber se duas retas elas são paralelas ou não? Galera, assim, é mais difícil você encontrar exercícios que pede para você dizer, olhando essa figura, essas retas são paralelas ou não? É mais difícil, tá bom?
o que mais aparece para a gente é o seguinte, ele mostrando em símbolos que duas retas são paralelas. Esse símbolo tá aqui, olha. Cadu, como que eu faço matematicamente para dizer que duas retas são paralelas? Nós temos aqui a reta S e a reta R. Se eu quiser dizer que essas retas são paralelas, eu vou escrever assim, ó. R, tá vendo esses tracinhos aqui, esses dois tracinhos? Faço esses dois tracinhos e S. Isso aqui quer dizer o seguinte, que a reta R, ela é paralela à reta S. Isso aqui, portanto, é o quê? O símbolo de paralelo. Beleza? É o símbolo de paralelo. E aí, o que acontece, galera? Vamos nessa. Olha só. Cadu, o enunciado não falou nada acerca de ponto em comum às retas, tá? Mas ele ainda assim quer que eu defina se essas retas são paralelas. Galera, você pode afirmar que elas são ou não paralelas através do ponto em comum. Se essas retas não possuírem um ponto em comum, então elas não são retas concorrentes. Se elas não apresentam ponto em comum, elas são paralelas. Tranquilo? Agora, você também pode observar o seguinte, que as retas paralelas, elas vão apresentar o quê? Um mesmo ângulo. Olha só, esse ângulo dessa reta paralela aqui é o mesmo ângulo presente nessa outra reta paralela aqui, olha. Beleza? Igual aqui, galera. Se você tiver duas retas e essas retas apresentam ângulos, olha só, em comuns. Ó, igual aqui os ângulos da base, nesse caso. Eu vou traçar aqui uma reta. Olha, vou até melhorar. Por exemplo, você olha lá. Tem a questão. Quer saber se as duas retas são paralelas? Você pode fazer isso aqui, galera, ó. Traça uma mesma reta nelas. Ou então, se a questão mostrar que este ângulo daqui, que a gente está pintando em roxo, olha só, que este ângulo em roxo é o mesmo ângulo em roxo aqui, galera, se ela fornece esse dado, se ela diz que esses ângulos da base são iguais, então você também pode afirmar que essas retas são paralelas, beleza? Então, se esse ângulo aqui for, por exemplo, 30 graus, e esse outro ângulo aqui também for 30 graus, então essas duas retas são paralelas. Tranquilo? Então, você pode afirmar, né, que duas retas são paralelas observando o quê? Se elas apresentam ponto em comum ou se elas apresentam o ângulo de sua base igual. Se o ângulo for igual, então essas retas, elas não se cruzam, beleza? Portanto, elas são retas paralelas. Show de bola? Então, vamos para o IPC. Retas paralelas, né? Apresentam ângulo igual, galera. Apresentam ângulo igual, tá certo? Igual nós podemos observar aqui, olha, tem a mesma inclinação, tá? Isso indica que ela apresenta a mesma inclinação. E se elas apresentam a mesma inclinação, elas nunca se cruzam, beleza? Então, retas que apresentam a mesma inclinação, elas o quê? Não se cruzam.
Beleza? Deixa eu até colocar do lado aqui dessa informação. Mesma inclinação, não se cruzam. Tranquilão, galera? Beleza? Então, em retas paralelas você tem essas informações ali, tá? Retas que vão apresentar um ângulo, um mesmo ângulo igual, tá? Ângulos iguais e vão apresentar o que também? Essa informação de não ter ponto em comum. Se não tem ponto em comum, não se cruzam. Show de bola? Belezinha? Cadu, agora eu li aqui que você escreveu retas coincidentes. O que seria isso, Cadu? Galera, retas coincidentes, tá? É o seguinte, são duas retas que vão apresentar todos os pontos em comum. Então você tem duas retas, duas ou mais retas, e essas retas, elas têm todos os pontos pertencentes a elas iguais. Todos os pontos que pertencem a essa reta são o quê? Comuns, são iguais, é a mesma da outra reta. Por isso, uma passa em cima da outra. Beleza? Então, é o que nós caracterizamos, ó. Uma passa por cima da outra. Tá bom? Por causa dessa ideia. Deixa eu chegar aqui pro canto para você ler ali, olha. Então, por cima da outra. Duas retas, então, coincidentes, elas apresentam essa pegada de que uma reta passa por cima da outra, ou seja, todos os pontos são em comum. Agora, vocês perceberam que eu falo muito em pontos? Por que eu falo em pontos, galera? Olha só. E aqui a gente tem um IPC, tá bom? Uma reta é construída por infinitos pontos um do ladinho do outro, um coladinho do outro, beleza? Então, uma reta, ela é construída por infinitos pontos, um do ladinho do outro. Como assim, Cadu? Olha só, vamos construir uma reta aqui, galera. Olha, vou pegar aqui essa caneta preta aqui, tá bom? Olha só, fiz aqui, eu tenho um ponto, tá bom? Se eu aqui do lado dessa bolinha, eu fizer um outro ponto. E olha, nós estamos fazendo aqui, ó, vários e vários pontos, olha só. Um do ladinho do outro, ó, um coladinho ao outro, olha. Pontinhos bem coladinhos, um do ladinho do outro. Nós vamos formando, galera, uma reta. Então, uma reta, ela é construída por infinitos pontos, um do lado do outro. Por isso que, olha só, quando nós temos aqui uma reta paralela, por exemplo, nós fazemos o seguinte, ó. Esses pontos, eles nunca se cruzam, porque tem ângulos iguais. Agora, se o ângulo for diferente, aí, se o ângulo entre as retas forem diferentes, então essa figura é o quê? Se cruza.
E aí, olha só, quando vai chegar no momento que um ponto é o mesmo para as duas retas. Ó, fui fazendo infinitos pontos, olha. E aí, o que acontece, ó? Tem um ponto que é comum, tanto para a reta preta quanto para a reta vermelha. E aí nós falamos que essas retas são concorrentes. Beleza, galera? Deu para pegar essa ideia aqui? Que uma reta, ela é construída por infinitos pontos, um do lado do outro? Show de bola? Então, as retas coincidentes é como se eu tivesse feito o seguinte, olha. Colocado vários pontos, olha. É como se eu tivesse feito isso aqui. Fui fazendo vários pontos, aí construí a minha reta marrom. Olha só. Construí a minha reta marrom. Vim, troquei, coloquei a reta roxa e por cima da marrom, olha, tô marcando os pontos e formando o quê? A minha reta roxa. Beleza? Isso daqui caracteriza o quê? Retas coincidentes. Tá bom? Show de bola, galera? Até aí? Então, vamos agora para as retas concorrentes, galera. O que são as retas concorrentes? As retas concorrentes foi aquilo que eu disse para vocês, né? Eram duas retas, resumidamente, e o que é duas ou mais retas, onde elas apresentam o quê? Um ponto em comum. Beleza? Então, retas concorrentes, elas têm um pontinho em comum. É nessas retinhas aqui que nós utilizamos o quê? A ideia de ângulos opostos pelo vértice. Beleza? Usamos a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice. Beleza? Aí vamos lá, Cadu, mostra pra gente fazendo os pontinhos, construindo a reta através de pontinho, como que elas apresentam um único ponto em comum. Vamos nessa. Ó, peguei aqui a reta marrom. Tô traçando a minha reta marrom. Aí, olha só, a minha reta marrom, ela tem esse ângulo aqui, olha. Vou traçar aqui uma linha para a gente ter como base, tá bom? Isso aqui é uma linha base, olha só. Pra gente. Ela apresenta esse ângulo aqui. E eu vou dizer que esse ângulo, por exemplo, vale 30 graus, tá? E agora, galera, eu tô construindo aqui uma outra reta, só que dessa vez azul. Olha só. Pontinho por pontinho, tá, galera? Ó, bem devagarzinho. E essa minha reta azul, ela tem um ângulo aqui, olha, de 120 graus. Os ângulos são diferentes? São. Se esses ângulos em relação à minha linha base são diferentes, galera, então só de ver essa informação já posso dizer que essas retas, elas são concorrentes, beleza? Por apresentarem o quê? Ângulos diferentes. E além disso, como elas têm esse ângulo ali diferente, elas apresentam um ponto em comum. Olha o ponto ali que eu vou traçar em vermelho. Tá ali, ó, galera, o ponto em comum às duas retas.
beleza? Aquilo ali caracteriza a minha reta concorrente, mas ela apresenta aquele ponto em comum por causa do ângulo base, que é diferente, ó. Um é 30 graus e o outro é 120. Se esses ângulos são diferentes, então em algum ponto elas se cruzam. Tá bom? Show de bola, galera? Até aqui? Então, só para a gente recapitular. Retas paralelas apresentam o ângulo base igual. Se esse ângulo base é igual, então as duas ou três ou quatro ou cinco retas não se cruzam. Por isso são paralelas. Beleza? Retas coincidentes são retas que passam uma sobre a outra e apresentam todos os pontos iguais. Beleza? Porque uma passa sobre a outra. E retas concorrentes apresentam o meu ângulo base diferente, por isso, em algum ponto, elas vão se cruzar. Tá bom? Não se esqueça dessa informação. As retas concorrentes apresentam o ângulo da base, um ângulo base e diferentes, beleza? Então, apresentam um ângulo base diferente. Tranquilão, galera? Então, vamos agora para a parte de triângulos. Vamos falar dessa figura importantíssima para a gente na matemática. Cadu, como que eu reconheço um triângulo? Galera, essa figura ela é 333. Ela é a figura mais bonita para mim na matemática. Por que que eu digo que ela é 333? Ela apresenta 3 ângulos, 3 lados e 3 vértices. É 3 em tudo, galera. Então, bem tranquilo, bem bonita. Eu gosto do número 3, tá? Por isso que para mim ela é perfeita. É 333. E no nome já vem aqui, ó, tri, de 3, né, galera? Então, triângulos, olha só, é uma figura que apresenta triângulos, 3 ângulos, né? O nome dela já diz o que ela é. Ela é uma figura com 3 ângulos, 3 vértices, 3 lados, né? Olha que figura bonita, cara. Até no nome dela, ela é maravilhosa demais, tá bom? Então, nós reconhecemos um triângulo sempre observando essas características aí principais, né, da figura, que são 3 ângulos, 3 lados e 3 vértices. Depois a gente vai se aprofundar acerca disso aqui, tá bom? Mas, a princípio, o triângulo é essa figura. Além disso, galera, nós temos o seguinte, né? Essa figura em especial, ela apresenta um teorema muito, mas muito importante, galera. Grava isso no teu coração, tá bom? Quando você estiver almoçando, você repete isso. Quando você estiver vendo um anime, você repete essa fala. Quando você estiver soltando uma pipa e você cortar alguém, você fala esse teorema, tá certo? Quando você estiver estudando aí, até mesmo outra matéria, você repete esse teorema aí. Pelo amor de Deus, que isso é muito importante, hein, cara? Não vai dar mole não, tá bom? Nunca se esqueça disso. Daqui até o seu ensino médio. Depois você chegar lá no ensino médio, você quiser esquecer isso, você for fazer outro tipo de faculdade que não tenha matemática, você pode esquecer. Mas até o ensino médio não esquece não, pelo amor de Deus, tá bom? Quando a gente fala em triângulo, nós falamos também de uma figura que apresenta o quê? A soma dos 3 ângulos internos dessa figura
tá bom? E aí os três ângulos internos são quem, Cadu? Vamos circular ali no nosso desenho. É o alfa, é o beta e é o teta. Se eu somar esses caras, sempre, galera, vamos lá, sempre tem que ter a soma igual a 180 graus. Então, repetindo, se eu somar os três ângulos de um triângulo, essa soma tem que dar 180 graus. Acabou, garoto. Isso aqui já é metade da matéria de triângulos, se você sabe disso, cara. Essa informação é importantíssima, tá bom? Metade não, mas vamos botar assim 30% dessa matéria, tá certo? E aí, por exemplo, já vamos aqui fazer um exemplo. Porque comigo é assim, né, galera? Tem que ter um exemplo aí pra gente resolver, tá bom? Então, deixa eu puxar esse triângulo pra cá, vamos esticar ele mais um pouquinho. Traz ele pra cá, vamos tentar esticar aqui. Deixar ele assim, tal. Vamos nessa, galera. Olha só. Se eu chego pra você e digo o seguinte, tá? Falo que esse ângulo aqui vale 30 graus. Digo que este ângulo aqui é um ângulo raso e é um ângulo reto, né, galera? Quanto é que vale um ângulo reto? 90 graus. Beleza? Quanto que vale este outro ângulo aqui? Teta. Galera, não tem erro, né? Você vai utilizar o quê? O teorema que eu acabei de te ensinar. Teorema angular de Tales, tá? No triângulo aqui. Esse teorema diz o quê? Que esses três ângulos somados devem ser iguais a 180 graus. Então vamos lá, ó. Teta mais 90 graus mais 30 graus é igual a 180 graus. Cadu, o que nós fazemos aqui agora? Que eu tô meio que perdido. Vamos pegar aqui o 30 graus e vamos passar para o outro lado. Vamos pegar o 90 graus e passar também para o outro lado. Quando eu pego um número, passo ele para o outro lado da igualdade, o sinal inverte. Se ele é positivo, vira negativo. Se ele é negativo, fica positivo. Os dois são positivos, então ficam negativos. Sobra para mim, do lado de cá, somente o teta. Teta é igual a 180 graus menos 90 graus menos 30 graus. Teta é igual a 180 menos 90, 90 graus. 90 menos 30 graus vai dar 60 graus. Então, o valor de teta é 60 graus. Então, galera, com esse teorema, nós conseguimos descobrir o valor do ângulo da minha figura. Belezinha? Tranquilo? Vamos aqui para mais um exemplo, galera. Você sabe que comigo é assim, né? Eu gosto de ficar resolvendo aqui exemplos. Então vamos nessa. Aproveitar aqui mais alguns minutinhos da nossa aula antes da gente terminar tudo isso, tá? Vou traçar aqui mais um triângulo. Olha só. Traçar esse triângulo aqui pra gente. Bonitão, olha lá. E aí, galera, agora que eu quero ver, hein? Quero ver se você é brabo mesmo. Galera, é o seguinte. Nessa questão,
foi fornecido para a gente que esses dois ângulos roxos eles são iguais, mas não foi falado quanto que eles valem, tá? Mas disseram para a gente que eles são iguais. Só foi fornecido que esse ângulo aqui de cima, olha só, que esse ângulo aqui de cima vale 70 graus, galera. Ele quer que a gente diga quanto que vale esses dois ângulos da base. Só que eles são o quê? Iguais. Galera, pensa comigo. Se essa figura apresenta dois ângulos iguais, então alfa é igual ao ângulo beta. Vamos substituir essas duas letras, esses dois ângulos, por uma letra qualquer. Vamos dizer que ela vale, sei lá, x. Então, eu vou falar o seguinte, olha só, deixa eu apagar então ali o alfa e o beta. Vou dizer agora que esse ângulo aqui vale x e que esse outro ângulo aqui vale x também. Tá bom? Que eles são iguais, não é mesmo? Isso eu posso fazer. E aí, galera, se eu posso fazer isso, porque eles são iguais, olha. Então a gente fez essa substituição porque eles são o quê? Iguais. Então nós podemos sim substituir. Então o que eu posso fazer, galera? Eu posso dizer o seguinte, que esse ângulo que eu não sei o valor, que eu sei que vale x, mais esse outro ângulo aqui que também vale x, mais esse outro carinha aqui que também vale x, tem que ser, que vale 70, tem que ser quanto? 180. Então vamos utilizar o teorema? X mais 70 graus é igual a 180 graus. E aí, o que eu faço, galera? 70 vai para o outro lado. Ele é positivo, vira negativo. Agora, responde para mim você aí. X mais x, galera. Se fosse, por exemplo, uma garrafa mais duas garrafas, uma garrafa mais outra garrafa. Quantas garrafas você tem? Isso aí, você tem duas garrafas. Se fosse uma moeda mais outra moeda, quantas moedas? Duas moedas. Então, se eu tenho x mais x, quantos x você tem ali? 2. 2 o quê? 2x. Então, 2x é igual a 180 menos 70 graus. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos resolver essa subtração, galera. Vamos ter o seguinte, 2x é igual a 110 graus. Isso daqui, esse tipo de conta, você fez muito no ano passado. Se aqui, olha, está multiplicando, quando eu passo ele para o sinal, para o outro lado, ele vai o quê? Dividindo, galera. E aí, nós teremos o seguinte, x é igual a 110 dividido por 2. 110 dividido por 2, isso é igual a 55 graus. Então, eu sei que esse ângulo x ou alfa ou beta, né, que nós substituímos, eles têm um valor igual a 55 graus. Show de bola, galera? Tranquilo? Então, viram a importância desse teorema? Com esse teorema, eu consigo descobrir os valores do ângulo do meu triângulo.
E isso vai ser muito, mas muito importante para você. Beleza? Assim, galera, se você curtiu essa videoaula, já deixa o seu like aí, tá? Não se esqueça de compartilhar essa videoaula, galera, para que o povo possa ver que vocês têm os melhores professores do SEV e se inscreva aí no canal se você ainda não fez isso, tá bom? Então, um forte abraço, meu amigo, fique com Deus. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pela coordenação, tá bom? Então, tamo junto. Fui, galera. Tchau, hein? So anytime you stand me, you want your